Salve galera do canal Caminho do Meio, certo? Bom dia, boa tarde para você. Eu não sei de que hora você está assistindo isso, então seja bem-vindo aqui ao canal, certo? Bom, esse vídeo é um vídeo curto para falar um pouquinho sobre essa visita do Lula à COP27, a conferência global, né, sobre o clima. Então, nós tivemos um discurso onde o Lula, de certa forma, enche os bons brasileiros, as pessoas boas do Brasil, de orgulho, principalmente aquelas que são empáticas com a sociedade em um contexto geral, com o meio ambiente, o desenvolvimento humano na parte da Amazônia, da floresta amazônica e tal. Então, as palavras do Lula foram extremamente bonitas e trazem esperança para o povo brasileiro, em especial para todas aquelas comunidades que vivem ali na floresta e dependem dela e que sofreram tanto nesses últimos anos com esse governo que aí está, certo? Porém, nem tudo é perfeito, né? Nem tudo são louros. O que posso dizer é que a fala do Lula é bela, porém o contexto geral traz diversas contradições nessa sua viagem, né? A primeira contradição dele, que nós podemos ver, é que Renan Calheiros estava lá. Eu pergunto a vocês, o que diabos Renan Calheiros foi fazer ali? Um cara envolvido, que responde inúmeros processos de corrupção, responde até hoje, tá lá do lado do Lula. Lula que saiu de um processo que vai viver a sua vida inteira dizendo que é inocente, mas foi um processo extremamente contraditório do ponto de vista jurídico. Foi um processo que foi encerrado porque começou de forma errada e foi um processo corrompido pelo juiz Sérgio Moro, mas num contexto geral ele não aconteceu da forma perfeita que deveria acontecer. Então o que aconteceu no Brasil é que a esquerda, os petistas em um contexto geral, tratam desse assunto como Lula absoluto, inocente e santo, e a direita o trata como absoluto corrupto, né, e bandido. E nós sabemos que existe uma lógica aí, um meio termo entre tudo. Ele nem é santo, nem é tão bandido quanto a direita coloca. Mas o que temos é que Lula levou o Renan Calheiros, né? Renan Calheiros estava lá, já é uma primeira contradição. Temos outras contradições também, como a parte em que Lula vai falando em convidar o mundo para conhecer a Amazônia. Até aí, então, muito bem. É interessante que o mundo que contribui com aquele dinheiro, com aquelas doações para a proteção da Amazônia, que eles venham conhecer a Amazônia, né? Ver o povo, aquele povo ribeirinho, aquele povo que vive lá, as comunidades, ver os problemas reais de perto para entender todos os problemas que o Brasil enfrenta em tentar proteger uma área também tão grande e com limites com outros países, inclusive, né? Que é mais uma problemática. Até aí, então, perfeito. Porém, como sempre, como o Ciro dizia, o Lula tem esse lado social, esse lado de esquerda dele, né, dos projetos e a preocupação com o meio ambiente, mas ele também tem o seu lado negativo, que é esse aceno que ele tem, essa necessidade que ele tem de acenar para o neoliberalismo. Quando ele traz países de fora e diz, olha, vocês estão convidados, inclusive, para trabalhar as riquezas da Amazônia, ele está fazendo um aceno, para o bom entendedor, ele está fazendo um aceno para o neoliberalismo, dizendo que essas indústrias farmacêuticas e qualquer outro tipo de indústrias de beleza, por exemplo, que fazem produtos de beleza com as plantas da Amazônia e da floresta amazônica, ele está fazendo um aceno para esse capital. É o lado neoliberal do Lula. E no final ele tenta se retratar, né, para agradar a esquerda, lógico, porque Lula tem ele vive nessa espécie de encruzilhada,
que é agradar ao pobre e agradar ao rico, né? Ele tem dois senhores e a gente sabe que quem tem dois senhores não chega a canto nenhum, a verdade é essa, mas ele tem essa necessidade de estar sempre agradando um ao outro. Então ele diz, vocês estão convidados, inclusive, a trabalhar essa riqueza da Amazônia, mas com o Brasil sempre sendo soberano. Então eu pergunto a vocês, que modelo econômico é esse em que uma multinacional vem usufruir das riquezas da floresta amazônica, dos produtos das plantas, da flora, inclusive até de qualquer tipo de experimento que venha vir, inclusive da fauna, não sei, mas uma indústria que venha multinacional para cá usar essa riqueza, como é que o Brasil pode ser soberano nisso? Ele deveria trabalhar, como aqui é um canal nacionalista, e eu acredito que se você está aqui, você deve entender que o Brasil só é soberano se suas empresas, sua indústria nacional for poderosa, se for uma indústria nacional forte. O Brasil só vai ser soberano se ele investir na indústria nacional e a indústria nacional usar essa riqueza da Amazônia. Percebe a diferença? Mas como ele tem essa necessidade dele para que ele consiga exercer uma governabilidade, ele tem que acenar para o pobre e para o rico, inclusive para o capitão internacional. Ele faz esse discurso que não chega ao canto nenhum. Para a esquerda, soa como um discurso maravilhoso. Para a direita, que não liga para nada, a verdade é essa, puro ódio e tudo que ele falou não presta nada. E para nós, que estamos aqui no caminho do meio, que tentamos usar a razão para chegar à verdade, então na verdade, é impossível chegar à verdade. Sempre que você tenta chegar próximo da verdade, mais longe dela você fica. Mas a gente que está aqui no campo da razão, né? Vocês que estão aqui, os verdadeiros nacionalistas, tem que tentar tirar coisas positivas e tentar identificar sempre no Lula, inclusive não só no Lula, mas no PT, esse lado neoliberal que ele tem e que é negativo para o Brasil. O Brasil deveria trabalhar sua indústria nacional para extrair as riquezas da Amazônia, mas de uma forma em que haja um eterno sistema de desenvolvimento humano lá, com divisão de renda e qualidade e bem-estar social para todos, certo? E por fim, mais um lado de Lula, uma faceta de Lula, que é ele vir de avião cedido por um cara que foi investigado na Lava Jato, certo? Que foi preso na Lava Jato, inclusive. Em teoria pagou o que devia, em teoria já pagou para a justiça o que devia, mas do ponto de vista da ética, até mesmo da moral, o Lula, vindo de todo um processo conturbado desse, de corrupção que aconteceu no PT, tanto do governo dele como do governo Dilma, ele deveria ter o mínimo de bom senso, o mínimo de bom senso de tirar do bolso dele e vir de avião. Eu sei que para a esquerda isso é um absurdo, é o presidente eleito do Brasil tirar do seu bolso, mas nesse exato momento caberia. No futuro, ele poderia vir no avião do Estado, logicamente, mas nesse exato momento, ele poderia dar esse pequeno exemplo, tá entendendo? De moralidade, de ética. Mas na primeira opção que ele teve, a primeira chance que ele teve de já usufruir de alguma coisa que algum empresário está cedendo para ele, ele já pegou, já caiu. Simplesmente foi muito fácil. Então, isso, ao meu ver, se você for uma pessoa que entende que nós temos aqui duas opções de entender isso que aconteceu do avião. A primeira é que Lula é um imbecil, inocentezinho, que cai facilmente na lábia desses empresários e acaba sendo enganado, né? Temos essa opção de pensar. Ou o caminho mais racional, que Lula é um homem extremamente inteligente, que está na política aí há décadas, e nada que ele faz não é pensado. Tudo que Lula faz é pensado minuciosamente. Ao meu ver, esse é um aceno que ele faz de como vai ser o seu governo para a direita, para a extrema-direita e para o grande empresariado nacional. Ele está acenando
para essas pessoas de como vai ser o seu governo. É um sinal que ele está mandando para os bons entendedores. E eu não vou dizer para vocês qual é esse sinal, porque eu acredito que vocês devem saber muito bem o que é que ele está querendo dizer. Então, o tempo, os seus governos passados, ele já provou, já mostrou o que é esse aceno que eu estou falando aqui. Eu acredito que você é uma pessoa inteligente e vai entender também o que é que ele tá, que sinal é esse que ele está mandando para o empresariado nacional. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado, certo? Espero que você use a razão para entender esse vídeo e extrair as coisas positivas da viagem do Lula, que foi a sua fala em defesa da natureza e das pessoas, mas também as coisas negativas que já estão, nem começou o governo dele, e já estão acontecendo nessa passagem de poder, não é? Aí. Então, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau.